Jesus é santo, Jesus é fiel, Jesus está aqui. Oh glória, oh glória, oh glória. Oh bendita presença de Deus. Oh bendita presença de Deus. Aleluia, aleluia. Queridos irmãos, como é bom estarmos aqui para ouvirmos a palavra de Deus. Amém? Irmãos, quando nós lemos sobre esta maravilhosa cura de Jesus, poderoso, algo tão maravilhoso que a fama de Jesus percorreu por todo, não apenas o Israel, irmãos, mas a Bíblia diz que pelo fato de Jesus curar na Galileia, a fama de Jesus vai se expandir além dos limites de Israel. E a Bíblia vai nos dizer no capítulo 4 de Mateus, na Síria, a fama de Jesus chegou lá. E a Bíblia vai dizer que pelo fato de Jesus estar curando, estar levantando paralíticos, está curando epiléticos, está curando, irmãos, todo tipo de enfermidades, repreendendo os filhos também vêm ter com Jesus, por causa da sua fama. O testemunho de que Jesus havia curado e libertado vidas, irmãos, alcançaram além dos limites de Israel, de tal maneira que pessoas de outras nações vinham a Israel ter com Jesus para serem curados e libertos. Irmãos, introduzindo essa mensagem aos nossos corações da parte do Espírito Santo, a fama de Jesus era algo tão glorioso, irmãos, que as pessoas, quando ouviam falar de Jesus, elas vinham até Jesus cheias de convicções, por causa da fama e por causa da notícia e das mensagens que eram, irmãos, divulgadas naquela época. Nós, irmãos, quando nós também recebemos do Senhor, nós temos que também divulgar a respeito de Jesus. Nós temos que testemunhar a respeito de Jesus, irmãos, com mais intensidade. Eu sinto a necessidade de compartilhar com os irmãos essa noite sobre o testemunho de Cristo, como nós estamos testemunhando. Irmãos, nós vamos ver uma geração anterior à igreja, alguns anos atrás, irmãos, que tudo o que acontecia em suas vidas, eles testemunhavam a Cristo. Deus abriu uma porta, o irmão, na sua oportunidade, ele testemunhava: Deus me abriu uma porta de emprego e o nome do Senhor era glorificado. O irmão recebia um bem material, ele vinha à frente e testemunhava, não para a glória dele, irmãos, mas tudo era para a glória de Deus. A igreja entendia que tudo quanto ela recebia era dádiva de Deus, então tudo tinha que ser para a glória de Deus. Tirava-se uma carteira, não perdia a oportunidade. Na sua oportunidade, dizia: eu tirei a carteira, não, Deus me deu uma carteira de habilitação. E aqui, irmãos, a fama de Jesus percorreu porque outras pessoas propagavam a mensagem, propagavam um milagre, propagavam uma cura, uma provisão. E nessa noite, introduzindo essa mensagem, queridos irmãos, não pode faltar nos nossos cultos, não pode faltar na nossa boca o testemunho daquilo que Deus está fazendo na nossa vida, daquilo que Deus está fazendo na nossa casa. Irmãos, nós temos que voltarmos a testemunharmos com mais intensidade, porque testemunho não salva, mas edifica, irmãos. Edifica quem ouve. E às vezes, quantas bênçãos de Deus nós temos recebido pela graça e misericórdia do Senhor, mas não temos testemunhado, irmãos. Quantos irmãos aqui mudaram de emprego, o Senhor abriu uma porta maior e não testemunharam? Quantos irmãos tiraram carteira de habilitação, uma bênção de Deus, e não glorificaram o Senhor com essa oportunidade? Queridos, na nossa vida, vamos testemunhar para a glória de Deus, para que Cristo seja ainda mais, irmão, aleluia, conhecido, para que a fé possa ser gerada no coração das pessoas. Nós temos que testemunhar. Aqui o evangelho, as notícias alcançaram, porque pessoas ousadas começaram a dizer: eu tive um encontro com Jesus e eu era paralítico, mas não sou mais. Tive um encontro com Jesus, eu era cego, mas eu não sou mais. E outras pessoas vieram após Jesus, devido ao testemunho de pessoas que foram alcançadas.
E quantos de nós aqui fomos alcançados, irmão? O Senhor está cuidando de nós, o Senhor está nos sustentando, tem provisão maravilhosa. E às vezes nós estamos retendo o testemunho. Mas essa mensagem, a introdução dela é testemunho Cristo, irmão. Testemunho livramento, testemunho zelo de Deus, testemunho cuidado de Deus. Não para a nossa glória, não para a nossa vaidade, mas para que Cristo seja crido. Porque nós estamos numa geração incrédula. Nós estamos vivendo um tempo de incredulidade, irmãos. Porque nós precisamos combater a incredulidade. E não há outro meio para nós combatermos a incredulidade senão a mensagem de que Cristo ainda salva, Cristo ainda cura, Cristo ainda liberta, Cristo ainda transforma, Cristo ainda traz solução, Cristo ainda é o Senhor do impossível. Cristo ainda é Senhor de todas as coisas. Porque nós estamos vivendo um tempo de incredulidade. E quando nós estamos falando de incredulidade, nós não estamos falando apenas daqueles que estão lá fora, que não conhecem o Senhor, não, irmãos. Às vezes nós estamos vivendo um tempo de incredulidade dentro da própria casa de Deus. Nós somos de um tempo, queridos irmãos, quando alguém estava passando por determinada situação, ele não tinha outra coisa, não, igreja, ore por mim, eu preciso de ajuda. Ele vinha até a liderança e pedia oração em posição de mão, porque ele queria. E ele queria vencer através do que? De Cristo, oração, jejum, madrugada. Mas hoje, irmãos, nós estamos vivendo um tempo de credulidade. Porque muitos já não estão crendo mais no poder da oração. Muitos até oram, mas oram sem fé. Irmão. Muitos até oram, mas dizem assim, mas Deus não vai fazer. Eu estou orando aqui, mas no meu íntimo eu sei que Deus não vai responder. É claro que Deus não vai responder. Tiago falou, irmãos. Se nós pedirmos sem fé, Deus certamente não vai nos ouvir. Peça crendo, peça confiando. Nós precisamos vencer a nossa incredulidade, porque Deus ainda é Deus das causas impossíveis. Nós ainda servimos a um Deus, irmão, que cura, que salva, que liberta, que faz coisas extraordinárias que nenhum homem pode fazer, mas a mão poderosa dele faz, porque ele ainda continua sendo o Senhor. Ele ainda continua sentado no alto e subiu em trono. Então a mensagem introdutória é: vença a incredulidade, vença a incredulidade, vença a desculpa, vença a dúvida, não deixa tudo governar a sua vida, o seu coração, vença isso, não é será, não. Essa palavra talvez, será não, eu creio. Irmão, é confissão, eu creio. Onde você saia daqui dizendo: eu creio que Deus vai fazer, eu creio que Deus vai me sustentar, eu creio que Deus vai prover, eu creio, é fé, é a fé que vence a incredulidade. O Rabachandaraia, nós precisamos crer. Mas pastor, não estou vendo. Pastor, parece que não está acontecendo, não está acontecendo. Oh, glória a Deus. Bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Eu não preciso ver para me ter convicção de que Deus está cuidando de mim. Deus está sustentando a minha casa. Deus está assistindo a minha vida. Eu não preciso ver, é apenas crer. Crer, irmãos. E nós precisamos vencer a incredulidade. Porque havia as pessoas lá na Síria que estavam, irmãos, passando o limite da fronteira, indo para Israel, dizendo assim: não, eu quero um Cristo, eu quero ter um encontro com um Cristo. Um Cristo que pode solucionar o meu problema. Nós nos decepcionamos porque nós achamos que o pastor pode resolver. Nós nos decepcionamos em algumas situações porque nós achamos que algumas campanhas podem solucionar. Nós nos decepcionamos porque às vezes nós achamos que o homem pode resolver. Mas, irmão, a Bíblia está apontando a direção. Sabe quem pode resolver os meus problemas? Não é a igreja, é Cristo. É o Senhor que pode, porque Ele é Senhor. Você pode vir à igreja e deve vir à igreja. Você deve, mas a sua fé não pode estar no homem, não pode estar apontando para a igreja, mas é para Cristo. O Cristo da igreja, o Cristo dos obreiros, é o Cristo das irmãs. Então o foco não é o homem, o foco é Cristo. Quantas pessoas estão frustrando, decepcionando, irmãos? Porque quando ele vem para o culto, a expectativa é no homem. Não, aquele homem é o do milagre. Não é assim, começa a intitular. Não, aquele homem lá é o profeta. Eu vou receber hoje. Aí volta para casa frustrado, porque às vezes não é o propósito de Deus curar, resolver e solucionar naquele dia. Mas as expectativas de um homem nunca podem
pode estar no outro. Nossa expectativa é em Cristo, irmão. As minhas expectativas têm que estar no Senhor. É o Senhor que está operando no meio da igreja. É o Senhor, não é essa igreja fraca. Pode ser fraca em alguns setores, mas tem um porém, irmãos. Ela é forte em Cristo. Ela é poderosa em Cristo. Porque Paulo disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem fortalece essa obra e essa igreja é Cristo. É Cristo, irmãos. É Cristo que nos sustenta. Não são os nossos recursos que nos mantêm de pé, mas é o Todo-Poderoso que nos chamou, que nos libertou, que nos salvou. Ele, com mão poderosa, está nos sustentando na palma da sua mão. E nós não vamos cair, não porque somos fortes, não porque somos poderosos, não, porque nós estamos na mão de um Deus que não falha. Nós estamos na mão de um Deus que não erra. E você precisa crer, você precisa acreditar. Porque senão as dificuldades vão te engolir, meu irmão. Os problemas vão te engolir, vão engolir sua fé. E já era eu, não. Nós precisamos ter fé e propagar aquilo que nós cremos. Divulgar aquilo que nós cremos para a vizinhança, para a família. Ai, irmãos, onde nós estiver Cristo, é Cristo. De maneira que o nosso testemunho vai alcançar nações, estados, cidades, para a glória de Cristo, irmão. É para que Ele seja conhecido. O Evandro não precisa de ser conhecido. Quem precisa ser conhecido e crido e adorado é o Senhor Jesus, o Cristo. E aqui nós vamos entrar dentro do texto agora. A fama de Jesus está percorrendo em Israel, chegando na Síria, em outros países. E as pessoas estão crendo. Tem um homem aí que ele diz ser o Filho de Deus. Ele chama Jesus. E ele está expulsando demônios. Ele está curando. Ele está abrindo os olhos do cego. E aqui tem um homem, tem um pai, irmãos, que está com o filho, com o espírito que não deixa a criança falar. A Bíblia diz que um espírito mudo. E por causa daquele espírito, Marcos vai dizer que o menino era mudo e surdo. E aquele pai, irmãos, Mateus no capítulo 17, ele vai dizer que aquela criança era um jovem lunático. Ou seja, sofria com espírito epilético. Isso quer dizer que aquele jovem, irmãos, tinha uma enfermidade que naquela época não tinha recursos, irmãos. A medicina não conseguia tratar aquela epilepsia. Mas também nós vamos perceber na narrativa bíblica que não era uma causa física, mas era algo espiritual. E o pai daquela criança percebe. Então o pai daquela criança vai levar aquele jovem até Jesus. Só que para a decepção dele, ele leva aquele jovem até os discípulos de Jesus, porque Jesus não estava no momento. A Bíblia vai dizer que Jesus estava lá no Monte da Transfiguração, onde estava Pedro, Tiago e João. Mas havia alguns dos seus discípulos ali. E aquele pai encontra os discípulos, leva um filho problemático e diz assim: meu filho tem um espírito maligno agindo na vida dele. Cura ele. Vocês são discípulos desse Jesus, cura ele. Olha o peso da responsabilidade agora dos discípulos em propagar Cristo, em falar de Cristo e andar com Jesus. Agora o pai leva, os discípulos oraram, repreenderam o demônio, mas nada aconteceu. Pelo menos duas lições desse ponto, desse texto nós podemos tratar, irmãos. Nós precisamos representar melhor o nosso Senhor. Pelo menos dois pontos nós poderemos trabalhar aqui essa noite, porque os discípulos haviam uma deficiência de fé. E por isso eles não conseguiram expulsar aquele demônio. Então para nós é uma exortação. Nós temos que estar preparados. Temos que ter autoridade de Deus na nossa vida. Tem que ter poder de Deus na nossa vida para o ímpio ver, para o mundo ver que Deus está na nossa vida. Há um despertamento para mim. Sou discípulo de Jesus para a igreja. Se nós propagamos Cristo, nós temos que ter Cristo. Se nós cantamos sobre Cristo, temos que ter Cristo. Se nós pregamos sobre Cristo, nós temos que ter Cristo. Então é exortação para nós. Daquilo que nós falamos, nós temos que ter. Nós temos que provar. Nós temos que experimentar. Mas há uma lição também nesse ponto que nós podemos
compartilhar é que algumas situações, irmãos, indo ao homem de Deus, pode ser o homem de Deus, não vão ser solucionadas. Imagine só, irmãos, o propósito de Deus para aquele jovem não era simplesmente curar aquele jovem, mas Deus queria que o pai, também um jovem, tivesse uma experiência com a pessoa de Jesus. E Jesus não estava ali. Então quando os discípulos oram, eles não conseguem resolver. Você já parou para pensar o tumulto? Os escribas, os religiosos da época, mas vocês estão dizendo por aí que Jesus cura. Onde está a cura? Vocês estão dizendo que Ele salva. Onde está o milagre? Onde está a bênção? Imagina a confusão, irmãos. Aí Jesus chega descendo do monte para resolver a situação. Aí Jesus chega e fala assim: por que vocês estão interrogando eles? Não, aí o pai toma a palavra: eu trouxe meu filho aqui. O que seu filho tem? Meu filho tem um espírito mudo e surdo nele. Uma hora ele é jogado na água, e uma outra hora ele é jogado no fogo. Jesus pergunta: quanto tempo que esse jovem está sofrendo com esse mal? O pai diz assim: desde a sua infância. Queridos, aqui nós começamos a observar, irmãos, que havia um espírito suicida na vida desse jovem. E nós vamos começar a falar de assuntos muito sérios, irmãos. Nós estamos vendo muito suicídio, ou nós estamos ouvindo, o noticiário está divulgando muitas pessoas, irmãos, sem Cristo, suicidando, se matando. Isso não é natural, irmãos, não é normal. Há um espírito maligno atuando por trás dessas pessoas. Há um espírito maligno jogando essas pessoas de prédio, lançando essas pessoas na frente de carros, irmãos. E nós não poderemos, irmãos, conceber essa ideia de uma maneira natural. Desespero, não. Há uma ação do diabo atrás dessas situações, irmãos. Porque o pai vai dizer: não, o diabo está querendo matar ele. Uma hora joga ele no fogo, outra hora joga na água. Já parou para pensar, irmão, quão desesperado estava esse pai? O quão aflito estava esse pai? Já tem um tempo que eu estou sofrendo com ele. Já tem tempo que esse menino morre, que não morre. Já tem um tempo que o diabo quase mata esse menino. A vida desse pai parou, irmãos. Esse pai estava vivendo em função desse filho. Por isso que ele teve a ousadia de procurar Jesus, irmãos. Queridos, quando tudo está bem, quando tudo está normal, dificilmente nós vamos procurar a Deus. Dificilmente nós vamos orar. Dificilmente nós vamos buscar a Deus, pedir oração. Quando a situação financeira está bem, quando temos dinheiro, quando temos saúde, irmãos. Mas agora, quando alguém da nossa casa está padecendo, irmãos, a história muda, o momento muda. Então, diante dessa mensagem, queridos, há alguns apertos de Deus na nossa vida para nós ir até Jesus, irmãos. Eu sei que muitos de nós temos a experiência que nos momentos que mais nós oramos, foi os momentos que nós mais estávamos em dificuldades. Os momentos que nós mais buscávamos a Deus, eram os momentos que mais nós estávamos querendo Deus. Eu conheço um jovem, irmãos, que estava passando por uma depressão tão grande, que até nos dias que não tinha culto, ele saía arrumado procurando igreja, porque somente na igreja ele tinha paz na alma. O desespero faz isso. Mas agora eu com saúde, eu com dinheiro, a família bem, nos dias de culto eu vou procurar outra igreja, cultuar a Deus para quê? Somente as pessoas que estão em grande desespero vão até Jesus, vão viajar longe, vão padecer algumas necessidades, mas o foco deles é Cristo, porque eles querem soluções para os seus problemas. E é por isso, irmão, que alguns de nós vamos passar pela moinha. É por isso que alguns de nós passamos por algum processo doloroso. É para nós buscar a Deus. Entenda, irmão, que todo sofrimento é Deus nos chamando para Ele, é Deus nos aproximando dEle, é Deus nos chamando, dizendo: vem para a oração, vem para o jejum, vem para a palavra, vem para a vigília. Eu com dinheiro empregado não tenho tempo.
Com saúde, não, vou passear. Mas quando está enfermo, nós compartilhávamos com conversa com alguns irmãos na porta da igreja. Depois no outro dia eu compartilhava sobre isso. E isso falou muito forte no meu coração, que nos momentos que nós mais buscamos a Deus são nos momentos de aperto. Você quer ver alguém, irmão, desesperado por essa porta? É alguém cujo filho está prestes a morrer. Ele vai chegar gritando desesperado. Ele vai chegando dizendo: olha pelo meu filho, eu preciso meu filho. Sabe por quê? Porque a dor gera isso. A dor vai nos mostrar a dependência e o nível de dependência que nós temos de Deus, irmãos. É por isso que Deus nos aperta em algumas situações da vida. É por isso que vem alguns apertos sobre nós, irmãos, para nós irmos com pressa ao Senhor. Deus vai nos chamando, não tenho tempo. Aí nós ficamos desempregados, agora eu tenho tempo. Deus vai nos chamando, eu não tenho tempo. Estou com saúde, aí vem a enfermidade, não é isso? Aí nós começamos: Senhor, tem misericórdia. Irmão, vai na minha casa. Irmão, faz um culto na minha casa. E é bênção demais, porque nós nunca buscamos a Deus tanto quanto no momento de dor, no momento da enfermidade, no momento do desemprego, no momento da falta de dinheiro, no momento que a família está quase sendo destruída. Aí nós vamos para a madrugada, nós vamos para o jejum, não é assim, irmão? Deus sabe onde nos toca, Deus sabe como nos chamar. Então, se alguns de vocês estão sofrendo, eu oro para que vocês entendam o propósito de Deus diante desse sofrimento. Você entenda que Deus está te chamando. Em alguns momentos, às vezes, nós deixamos muito aquém o propósito. Às vezes, irmão, nós fazemos pouco caso da grandeza da salvação. Aí Deus vem e nos aperta. Veja esse pai, irmão, ele está em desespero. Então por isso que ele está atrás de Jesus. Por isso que ele está expondo a situação dele. Irmãos, quando nós estamos precisando, nós não temos vergonha, nós começamos a expor. Não é assim por quê, irmão? Porque a necessidade faz isso. E isso é necessário. É necessário, irmão, nós expor, dizer: não, eu sou fraco. Eu fiz isso, eu preciso. Eu sou necessitado. É isso que acontece quando nós estamos passando por alguns processos delicados. Eu imagino o desespero desse pai, irmãos. Eu imagino o desespero desse pai, tendo anos e anos sofrendo com o filho. Nós podemos imaginar o tamanho da dor desse pai, irmãos. Como esse pai queria ver o filho curado. Ele faria qualquer coisa que Jesus mandasse, irmão, para ver o filho curado. É no aperto que muitas das vezes nós tomamos algumas decisões de fé que são necessárias. É no aperto. E quando esse homem está apertado, esse homem está em dificuldade e aflição, ele diz: Senhor, ele sofre desde a infância. Desde a infância eu estou acompanhando esse menino. Ele não fala, ele não escuta. E o diabo tenta matar ele de toda maneira, mas eu não desisti dele. Arabaxandereia, Surianagaia. Nós precisamos ser como esse pai, irmãos. Nós não podemos desistir de ninguém, não. Nós não podemos desistir da esposa, do esposo, do filho, da mãe, do pai. Se ainda Deus não alcançou, não desista. Lute, lute. Vai gastar ano, vai se desgastar, irmão. Vai gastar madrugada, mas lute por alguém, pelo amor de Deus. Alguém está precisando de você. E tem alguém próximo de você padecendo. Tem alguém perto de você sofrendo. Não seja egoísta. Faça como esse pai. Eu vou a Jesus, não por minha causa, mas por causa do meu filho. Por causa do meu filho eu vou a Cristo. Irmãos, nós precisamos mais disso. Às vezes tem pessoa na nossa casa, na nossa família sofrendo, e nós estamos sendo omissos. Nós vamos fazer como esse pai em desespero. Senhor, ele precisa. Ele está sofrendo. Quantos de nós, irmãos, tem parentes nas drogas e não choramos nas madrugadas? Quantos de nós, alguns familiares estão enfermos e nem sequer oremos, lembremos de oração? Meus irmãos, é Cristo, irmãos. É Cristo chamando para isso. Esse pai, ele estava disposto a fazer qualquer coisa para o filho ser curado. O que você está disposto para ver sua família salva? Para ver a sua mãe, o seu pai salvo? O que você está disposto a fazer em Cristo, irmão? Mas, irmão, a minha obra não salva. Quem salva é Cristo, sim, irmãos. Mas é através de nós. Cristo pode salvar. Através de nós, da nossa oração, do nosso choro, das nossas lágrimas, Cristo pode salvar. Mas pastor, estou bem, estou saudável. Mas olha para alguém que está enfermo, compadece-te. Esse pai, quando chega a Jesus, ele chega desesperado.
Desde a infância, aquela criança estava sofrendo. Aqui é um ponto doutrinário muito importante nós falar, irmão. Desde a infância, o diabo estava apossando aquela criança. Não, criança não pega demônio, não tem possessão. Não, irmão, pega. A Bíblia diz pega. Desde a infância, o demônio estava atormentando aquela criança. Desde a infância, o espírito maligno estava imposto naquela criança, tentando destruir, tentando matar. Mas quando chega em Cristo, Cristo frustra os planos do diabo. Talvez desde a sua infância o diabo te perseguiu. Não era para você nascer no ventre, alguém tentou contra você, mas Deus zelou de você, porque você é dele. Ele te preparou para o encontro que ia ser divisor de águas na sua vida. E hoje você está liberto. Hoje você é uma bênção. Hoje você é crente em Jesus Cristo, porque Ele tinha essa obra. Ele não desistiu de você. Deus não desistiu de mim. Deus não desistiu de nós. Éramos para nós ter morrido muito antes de chegarmos esse dia, mas Ele não desistiu de nós. Ele falou: haverá um dia e você vai ter um encontro comigo e tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Jesus olha para aquele pai e compreende o desespero daquele pai. Aí Jesus pergunta àquele homem: se tu creres que eu posso fazer alguma coisa, porque tudo é possível ao que crer. Tudo. Jesus não falou algumas coisas são possíveis, não. Jesus falou que tudo é possível ao que crer. Eu não sei se você está alimentando essa mensagem, irmão, mas se você ouviu essa parte agora, se você se despertou para essa parte, tudo é possível para aqueles que creem no Senhor. Tudo é possível. Não existe situação perdida, não existe guerra perdida, não existe, porque todas as coisas são possíveis para aquele que crer. E o pai respondeu Jesus em lágrimas: Senhor, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Aquele homem está dizendo assim: eu creio, mas eu sei que a minha fé, ela está insuficiente. Eu creio que o Senhor é poderoso, mas tem tantos anos que eu estou vendo esse menino cair no fogo, cair na água, que eu não tenho mais esperança de que o Senhor pode fazer totalmente isso. Ajude a minha incredulidade. Ele está dizendo: eu tenho fé de chegar até aqui o Senhor, mas eu não posso fazer mais nada. Irmão, quantos de nós estamos marcados com tantas situações de anos e anos que se passaram, e por causa desse tempo, por causa dessas experiências, nós estamos tão marcados que a dúvida tomou conta do nosso coração. Nós não sabemos mais se Deus pode fazer. Orei muito tempo, já busquei muito tempo, já sofri muito, já vi muitas vezes acontecer e não vai acontecer. Mas quando chega em Jesus, irmão, a Bíblia diz aos Hebreus que Jesus, Ele é o autor e Ele é o consumador da fé. Aleluia. Se você chegou até Jesus, Ele é o autor e Ele é o consumador da fé. Ele é o início da fé, Ele é o fim da fé. Bendita a graça de Deus, irmãos. Não deixe essa noite as marcas das experiências que você teve frustrada falar mais alto. Não deixe as experiências que você teve, mas eu fiz, não aconteceu nada. Ah, tem tempo, mas não mudou nada, não vai acontecer. Não deixe isso não, sabe por quê? Porque você está diante do Senhor, que é maior do que o tempo de espera que você passou esperando. Ao Senhor Todo-Poderoso, queridos. Não importa o tempo que você bateu na porta, não importa o tempo que você esperou, eu quero dizer que é hoje, irmão. É hoje, você está diante dele hoje. Hoje ele está trazendo essa mensagem. E hoje ele está diante de você. Ele está dizendo: você esperou, você buscou, mas é hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Você crê, você pode crer. E talvez você venha arrastando, venha gemendo. Tem anos que você está arrastando, está gemendo, não está sentindo, mas está vindo. Mas você chegou até ele e está dizendo assim: eu renovo as forças, eu sustento, eu toco em você, eu coloco mais de mim em você, eu te levanto, eu posso fazer aquilo que você está precisando que eu faça. Ele pode fazer. Ele pode fazer, queridos irmãos.
Não deixa a dúvida entrar, não deixa a dúvida falar mais alto. Tenha essa noite uma atitude de fé. Não estou diante do Senhor, eu estou diante de Jesus. E Ele sabe qual é a minha situação. Quando Jesus pergunta àquele pai se ele cria, Jesus sabia o tamanho da fé. Jesus sabia o quanto ele cria. Jesus já sabia. Mas ele precisava confessar e ele precisava dizer: Senhor, ajuda a minha incredulidade. E às vezes nós precisamos fazer umas orações assim: Senhor, eu estava crendo no começo, mas agora a incredulidade está falando alto. Eu já não estou nem sabendo se vai acontecer. Não estou nem mais com força de continuar orando, porque parece que não vai acontecer. Estou com dúvida, estou frustrado. Mas essa noite Ele vai fazer, porque Ele é Deus, porque tudo é possível ao que crê, irmão. Se você chegou diante dele, foi a fé que te levou diante dele. E aquele pai, irmãos, com a expectativa agora não nele, não na criança, mas a expectativa daquele pai estava em Cristo ali. Jesus olha para aquela criança, para aquele jovem, e diz: espírito mudo e surdo, sai dele. E a Bíblia disse que o demônio deixou. Ele caiu como morto. Todos disseram: agora o menino morreu. Jesus toma ele pela mão e o levantou. Oh, glória! E aquela criança que anos sofria com espírito epilético, que anos, irmão, caía, espumava, tentava suicídio, que não falava, que não ouvia, agora estava diante do autor da vida. E Jesus Cristo devolve ao Pai restaurado. Jesus Cristo devolve ao Pai completamente curado. E o demônio saiu. O espírito que atuava na vida daquele jovem teve que sair, porque diante daquele jovem estava Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Aleluia. Para nós parece ser simples, né, irmão? Jesus simplesmente falou: espírito, sai dele, e saiu. A nossa fé, irmãos, é tão somente, irmãos, irmos a Cristo, porque quem vai fazer é Cristo. Mas você precisa confiar em Cristo, irmão. Você precisa confiar que Ele é poderoso para fazer. Capítulo 8 de Mateus, um leproso chega até Jesus e ele diz: Senhor, se tu quiseres, pode me tornar limpo. Ele não falou se tu podes. Ele sabia que Jesus tinha poder. Ele só perguntou: o Senhor quer me limpar? Jesus falou: eu quero. Tocou nele de ser limpo e ele foi restaurado. É só o propósito dele. Mas pastor, isso é difícil demais. Mas você está diante de um Deus que é todo poderoso. Se for o propósito dele, a vontade dele, vai acontecer, meu irmão. Eu chego diante dele cheio de fé. Senhor, eu sei que tu podes fazer. Eu sei que o Senhor tem poder para fazer. Mas se tu quiseres, faça. E ele vai dizer: eu sei que tu precisa, então eu farei. Oh, irmãos, é tão maravilhoso quando nós tocamos em Cristo, alcançamos Cristo pela fé. Então essa noite vence a sua incredulidade. Alguém ministra um louvor: Deus está aqui. E às vezes nós estamos perdidos no tempo. Não, se Deus está aqui, oh, eu vou tocar as orlas dele, eu vou adorar ele, porque se Deus está aqui, Ele é Senhor, Ele pode resolver a minha causa. Irmão, não existe problema que Deus não possa resolver. Nós nos abatemos por causa da nossa deficiência de fé, irmãos. Nós sofremos. Jesus falou: oh, geração incrédula, até quando estarei convosco? Uma pergunta, depois ele falou: até quando vós sofrereis? Até quando vós sofrereis? Irmãos, esse até quando vós sofrereis nos faz pensar muito a respeito. O sofrimento que Jesus está falando não é um sofrimento que nós vivemos no Evangelho, não, irmãos. Porque nós no Evangelho nós vamos padecer aflições, mas por um propósito, para que Cristo seja formado em nós, para que a nossa fé seja aperfeiçoada. Mas os sofrimentos que Jesus está falando são a legalidade, são as portas que existem para o inimigo fazer, bagunçar e acontecer. Jesus está falando: até quando eu, sendo o Senhor de todas as coisas, vocês estão deixando o diabo fazer e acontecer? Até quando vocês vão sofrer na mão do diabo? Até quando vocês vão sofrer com a opressão do maligno? Irmãos, nós precisamos entender, porque muitas coisas é o inimigo. E até quando nós vamos sofrer questões que são do inimigo? Se é propósito de Deus, amém, estou na bênção, vou passar. Mas irmãos, se é, irmãos,
investida de Satanás contra a minha vida, nós podemos ir diante do Senhor e dizer: Senhor, joga por terra, queima ele, joga ele por terra. Eu não aceito ele na minha vida, eu não aceito ele com a mão suja na minha casa, na minha esposa, na minha família, eu não aceito. Então Jesus está dizendo: até quando vós sofrereis, estando eu convosco. Quantas pessoas sendo perseguidas do inimigo, quantas pessoas tendo ação do inimigo na vida, irmãos, sendo que Jesus está no nosso meio, sendo que Jesus está na nossa casa. Não aceite a ação do diabo. Irmão, nós não podemos sofrer com aquilo que são circunstâncias que o inimigo está trazendo. Não aceite esse sofrimento. Se levante e creia, chama Jesus para a situação e Ele vai resolver. Amém? Deus abençoe os irmãos. E vença a incredulidade, irmãos. Vença a incredulidade. Eu estou orando, não sei se vai acontecer. Para com isso. Para com isso, eu estou orando e eu não sei o dia, mas Deus vai fazer. Eu não sei o dia que Deus vai alcançar a minha casa, mas Ele vai, porque eu creio. Em nome do Senhor dos Exércitos. Vença a incredulidade essa noite. Fecha os olhos naturais e começa a abrir os seus olhos espirituais. Eliseu orou pelo moço Geazi, porque quando ele viu o inimigo, ele temeu. Viu um exército poderoso que estava sitiando ali a cidade de Dotã. Ele falou: meu Senhor, nós vamos morrer. A situação é completamente desfavorável. Eliseu tranquilo diz assim: Senhor, abre os olhos do moço. Abre os olhos do moço. De repente aquele menino que estava medroso, ele disse: meu Senhor, carros e cavaleiros em Israel. Ele entendeu que do lado do profeta havia um exército poderoso, um exército maior do que qualquer exército inimigo. Abre os seus olhos, meu querido. Abre os olhos espiritual. Para de olhar com os olhos naturais. Saia daqui essa noite vendo toda a situação da sua vida com os olhos da fé, com os olhos espirituais. Eu vou vencer. Deus vai tocar, Deus vai me ajudar. E eu creio, irmãos, que pela fé nós vencemos. Pela fé nós vencemos. Se levante esta noite. Se levante glorificando Deus que nos deu fé para vencer o inimigo. Porque essa é a fé que vence o mundo. Nós vamos orar essa noite. E essa oração é: Deus, eu quero vencer a minha incredulidade. Se há um pouquinho de dúvida essa noite, irmão, peça a Deus para tirar. Deus vai nos fazer homens e mulheres de fé, que tem plena convicção no caminho que nós estamos andando, no Deus que nós estamos servindo. Irmãos, nós temos convicção disso. Bendito se nós sabemos quem está no nosso barco. Eu sei, quem está na polpa do meu barco é o Senhor dos senhores, irmãos. Esse barco não vai afundar. A segurança não está em mim, está naquele que governa o meu barco, meu irmão. Pastor, a minha família, o meu ministério não vai afundar, querido, porque é o marinheiro dos marinheiros que está governando esse barco aí, querido. É o marinheiro. Você não é marinheiro, um tripulante. É o Senhor que está direcionando o seu barco. É o Senhor, por isso que as tempestades não afundam. A escassez, a necessidade não vai destruir a sua vida e seu barco espiritual, porque Jesus está na polpa do seu barco. Quantos têm fé que Jesus está na polpa do barco aqui essa noite? Vamos orar essa noite. Há uma presença aqui, irmãos. Há uma presença. Eu não quero que você saia de cabisbaixa, não. Eu não sei qual é a experiência de vida que você está vivendo, mas Deus não me trouxe à toa essa mensagem ao coração para dizer que essa noite a incredulidade não fará parte mais da nossa vida, porque a fé entrou, a fé está sendo gerada, Cristo está gerando fé, e eu creio. Pai, nós oramos o nome de Jesus. Senhor Deus, Senhor Deus, Senhor Deus, Tu curastes aquele jovem. Oh Deus, em nome de Jesus, há pessoas aqui que precisam voltar a ouvir, que precisam testemunhar, e essa noite nós pedimos um sinal da presença. Manifesta a presença do Senhor. Oh Deus, manifesta com cura, manifesta com milagre essa noite. Situações que eram insolúveis, que essa noite os nossos irmãos possam alcançar respostas do Senhor. Aquilo que estava fechado, a porta que estava fechada, ela vai se abrir essa noite. Eu creio essa noite.
Essa noite não haverá incredulidade. A incredulidade não vai vencer a fé desse irmão, não vai vencer essa irmã. As dúvidas não irá vencer, porque é o Espírito que gera fé, é o Espírito que gera fé no coração dessa igreja. Vai gerando fé essa noite no coração desse povo, Senhor. Há homens que vão orar, mas vão orar diferente que oraram, mulheres que vão orar diferente de que oraram. Elas não vão orar dizendo mais, talvez o Senhor faz, não. Elas estão dizendo, eu creio, Senhor, eu creio, Senhor, eu creio, Senhor. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva em nosso canal e ative o sino de notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece. Deus abençoe a todos.